Olá, gente! Vamos corrigir agora a prova de produção textual e nós vamos tratar essa prova todinha aqui sobre gêneros textuais, tá? Logo que no começo eu coloquei aqui uma definição, né, do que é gênero e o que é o tipo textual. Então tem assim: os gêneros textuais surgem a partir da função específica de cada forma de comunicação. Já os tipos textuais, né, tipologia, são as classificações dadas à estrutura linguística padrão segundo o qual o texto é produzido. E aí, né, é para a gente colocar cada gênero textual aqui de acordo com o texto. Gente, vamos traduzir esse texto. O que eu quero dizer? Os gêneros textuais, alguns autores dizem que eles chegam a ser infinitos ou quase infinitos. Por quê? Porque cada texto vai ter um objetivo, uma função. Então, cada texto vai ter um nome. E esses nomes a gente está acostumado, tá? Não é nada difícil. Então, eu olho para um texto, né, e eu falo assim: qual é o objetivo desse texto? O objetivo é, por exemplo, qual que é o objetivo desse texto aqui? Gente, isso aqui é um texto, tá? Texto não é só o que está escrito. Texto não é o que está escrito, mas também é composto de desenho. Texto é tudo aquilo que passa uma mensagem. Então, eu posso pensar, qual que é o objetivo desse texto? O objetivo desse texto é convidar alguém, né? Tá convidando para o aniversário, tá certo? Então, qual que é o gênero textual desse texto? O gênero textual é o convite, tá? Então, a gente fala que os gêneros textuais podem ser quase que infinitos, né, ou infinito, dependendo do autor, porque todo texto tem um objetivo diferente, né? Assim, existem muitos textos com muitos objetivos diferentes, tá bom? Por isso que é tão vasto a quantidade de gênero textual. Só que alguns alunos confundiram gênero textual com tipo textual. E isso está claro na nossa apostila, né? A gente conversou um pouquinho sobre isso, falando que são coisas diferentes. São coisas assim, os dois têm relação, mas são coisas diferentes. Enquanto o gênero textual é quase que infinito, ou existem muitos, né? Os tipos textuais só existem 5. Tá bom? Só existem 5 tipos textuais. E aí, gente, em cada tipo textual, eu tenho vários gêneros textuais, tá certo? Os tipos textuais são o tipo narrativo, descritivo, expositivo, dissertativo e o injuntivo. Gente, por exemplo, dentro do tipo narrativo, eu tenho a novela, eu tenho o filme, eu tenho a crônica, eu tenho a fábula, eu tenho o conto. Todos esses gêneros, tudo que eu falei agora são gêneros, né? São textos com algum objetivo. Estão dentro do tipo do texto narrativo. Enquanto, exemplo, uma receita de bolo, uma receita médica, a bula de um remédio, tudo isso, todos esses gêneros textuais estão dentro do tipo injuntivo. Por que o tipo injuntivo? Porque o tipo injuntivo é aquele texto que vai mandar alguém fazer alguma coisa, tá? Vai orientar alguém a fazer determinada prática. Então, todos os textos que têm a finalidade de determinar ou orientar alguém a fazer algo é o tipo injuntivo. Mas cada texto apresenta uma característica, ou seja, uma bula de remédio é uma coisa e uma receita de bula é outra. São dois gêneros diferentes dentro de um mesmo tipo. Entenderam por que o gênero é tão vasto, tão grande? Dentro de cada tipo tem vários gêneros, tá bom? E aqui nessa prova, né, eu pergunto de gênero, eu não pergunto de tipo. Então, alguns alunos confundiram isso, tá bom? Então, primeiro, a resposta é convite. O segundo, qual que é o gênero desse texto? Gente, alguns alunos, a maioria acertou, colocou diário. Mas alguns erraram porque eu acredito que seja imagem, né? Tem assim, janeiro, 29, né? Sexta-feira. Então, realmente isso aqui confunde um pouco, essa imagem aqui, né? E tal. Mas se a gente olhar o conteúdo, o texto, eu percebo que está contando a minha rotina no dia 29 de janeiro, né? Na sexta-feira. Então, tem assim, acordei, tomei café e fui à praia. Lá eu fui ao mar, né? Tipo, fui ao mar,
tomei suco, e quando voltamos no hotel almoçamos e tal. Então tá contando o que ele, né, ou ela, fez durante o dia. Então, quando a gente conta, a finalidade é contar, é relatar, né, como forma até só pra gente mesmo, né, é o nosso diário. Então, esse gênero textual é o gênero conhecido como diário, tá certo? Percebam que tem muito a ver o gênero textual com a finalidade, com o objetivo do texto. O objetivo aqui é contar minha rotina, por isso que é diário. Aqui o objetivo é convidar alguém para algo, por isso que é um convite. Tá certo? Aqui, gente, ó, o medicamento, o Anvisa, aí tem o paracetamol, né? Que é um remédio, se não me engano, de dor e febre. Então, isso aqui, ó, é uma bula de remédio. Então, o gênero textual é bula de remédio, tá? Aqui a maior parte acertou, né? Não teve muito mistério. Esse aqui, o gênero textual do poema, né? Ah, tem até aqui, ó, fazer um poema. Aqui a pessoa está falando como que ela se sente, né? Uma pessoa apaixonada, né? Aí fala que quando era criança, se ela fosse escrever, escreveria o compasso do coração Tati, Tati, Tati. Ou seja, gente, o nome da menina é Tatiana, né? Da pessoa é Tatiana. Então, isso aqui é um poema, cardiopoema. O que significa cardiopoema, gente? É um poema do coração. Cardio significa coração, tá bom? Fazer um cardiograma, fazer todos esses exames que a gente fala de coração, tem cardio no meio, tá bom? Não sei se eu falei certo o nome do exame, mas é algo parecido, tá bom? Mas o gênero textual é poema. A finalidade é expor, né? É colocar para fora o sentimento, né? Poema. Aqui nós temos uma carta, então já responde a primeira, tá? Qual é o gênero textual? Isso aqui é uma carta. E dentro dessa carta, a gente vai perguntando, né? Quem escreveu, quem é o destinatário, né? Onde a pessoa escreveu. Então, a partir da leitura dessa carta, a gente consegue retirar informações dessa carta. E aí vocês precisam entender isso, gente. Todo o texto a gente consegue tirar informações. Por isso que é tão importante a gente ler com atenção, com calma, para a gente entender a mensagem. Quando a gente consegue retirar as informações, né, relacionar as informações com as perguntas, a gente entende um texto. Então, vocês foram muito bem nisso aqui também, tá? E aí tem assim, o gênero textual. O gênero textual desse texto aqui é carta, tá, gente? A gente não usa mais esse tipo de coisa praticamente, né? Quase que acabou depois que inventaram o WhatsApp, Facebook, e-mail, né? Mas, né, é a carta. E aí eu sei que é uma carta porque, olha só, alguns lembram que indica que isso aqui é uma carta. Gente, na carta a gente fala da onde a gente está escrevendo, a gente fala o dia, a gente fala com a pessoa, pergunta como está, ou conta alguma coisa. A gente tem que sempre ter, isso aqui é quase uma regra, tá, gente? Colocar a carta, quase não, é uma regra. Na carta a gente tem que botar o lugar que a gente está falando e o dia, tá? A data. Tá certo? E aqui é o cumprimento da pessoa, né? Pra gente saber pra quem que a gente tá mandando a carta, né? Direcionada a quem. Então, vamos lá. Primeiro é a carta, gênero textual, carta. Qual que é a função desse texto? Gente, vocês colocaram várias respostas e todas estavam certas, tá? Ó, alguns colocaram assim, falar sobre a sua viagem. Realmente, a pessoa, a Rita, ela conta sobre a viagem dela. Ela também, teve gente que colocou, ela manda notícias, está certinho, porque a pessoa quando escreve uma carta, ela está mandando notícias. A menina manda notícias, fala que ela está bem, conta como que ela está lá, fala que ela está com saudades, né? Então ela está mandando notícias para a pessoa. E também vocês escreveram que para matar a saudade, é verdade, ela está escrevendo como forma de matar a saudade. Ela fala que está com saudade e ela escreve, e ela obviamente vai esperar uma resposta, né, da pessoa para continuar essa conversa. Então ela escreve para matar as saudades e manda notícias. Então todas essas respostas estavam corretas, tá bom? Estão corretas. Letra C. Quem escreveu, né, esse texto? Quem escreveu, gente, foi Rita. E a gente sabe disso aqui, ó, porque aqui ela se identifica, um abração Rita. Então a gente sabe que quem escreveu foi Rita. Tudo bem?
quem é o destinatário. Talvez vocês não soubessem o que é destinatário, mas destinatário é para quem que a gente está destinando a carta, tá? Ó, pensem assim, destinatário é quem está destinando aquela carta. E aí eu sei disso quando eu vejo aqui, ó, oi Sami. Eu sei que essa carta é direcionada para Sami, tá bom? Porque ela fala, né, direcionando, oi Sami, então está direcionando essa carta a essa pessoa. Onde e quando a carta foi escrita? Eu falei com vocês. O gênero textual da carta, a gente sempre tem que colocar aqui em cima aqui o lugar e a data. Então, eu sei que essa pessoa está na Alexandria e essa carta foi escrita no dia 22 de julho de 2004. Gente, é interessante pensar, se a gente for analisar uma carta de muito tempo, a gente só vai saber a data se a pessoa tiver colocado. E o lugar, né? Então, essas informações são importantes numa carta, tá? E aí era só reescrever aqui, né? Cadê? Aqui, ó, Alexandria, 22 de julho de 2004. Como Rita faz a saudação a Sami? Saudação é falar, né? Como que ela fala? Ela fala olá, ela fala oi, ela fala como? Ela fala oi, Sami. Ponto de exclamação, né? Como se fosse falando mesmo, né? Oi, Sami. Então, essa é a saudação que Rita faz a Sami. E como Rita se despede de Sami? Gente, ela fala um abração, ponto, e depois escreve lá Rita, tá? Alguns colocaram até mais, né? Teve gente que colocou me escreva logo, pois sinto falta dos amigos. Tudo certo, gente, sem problema nenhum, tá? Me escreva quem colocou tudo, né? Me escreva logo, pois sinto falta dos amigos, um abração, Rita. Sem problemas, tá bom? Em que país Rita está? Gente, ela fala, né, na carta que ela está no Egito. Então, se a gente ler a carta com atenção, a gente vai entender que Alexandria é uma cidade, tá certo? Uma cidade que está localizada no Egito, que é o país, tá bom? Então, às vezes a pessoa fala assim, mas eu não lembro, não sei se Alexandria é um país, se é uma cidade. O que é Alexandria? No próprio texto a gente consegue entender isso. Ela fala, né, ela explica no texto que Alexandria é a cidade, que Egito é o país. Então, lendo com atenção, a gente consegue identificar essas coisas. Que motivos levaram Rita a escrever a carta para Sami? Gente, ela fala que está com saudade do Brasil. Então, o motivo que ela escreveu é que ela está sentindo falta. E aí, do Brasil, a gente pode entender do Brasil como país, a gente pode entender como a família, como os amigos, né? Então, todo mundo colocou resposta nesse sentido. Eu considerei certo, claramente, tá bom? J. No país em que Rita está, a língua falada pela população é a mesma que nós falamos? Que trecho da carta comprova a sua resposta? Então, são duas respostas. Primeira resposta tem que falar sim ou não, tá? E depois a gente tem que achar um pedaço da carta que fala isso, tá? Isso aqui é uma questão bem bacana, porque eu gosto quando vocês têm que responder com a palavra de vocês, né, para ver se vocês entenderam, e vocês têm que comprovar a resposta de vocês com um trecho do texto. Então, eu gosto bastante. Então, a resposta é não, né, gente? Ela fala que não entende nada do que eles falam. E aí, a gente pega esse trecho, né? Ainda bem que os tios dele falam português. Aí, né, continua, não continuei aqui, botei reticência para dar a ideia de continuidade, mas botei assim, pois não falo nenhuma palavra árabe, a língua que se fala aqui no Egito, tá certo? Então, nesse trecho aqui, a gente sabe que a língua que eles falam no Egito é o árabe e que não é, né, logo, né, se é árabe, não é português, né? E ela fala que ninguém fala português lá, e só apenas os tios. E ela tem sorte disso, porque senão ela não entenderia nada, né? Porque ela não sabe árabe. E aí, na última questão, tem assim: Rita relata em sua carta que a família que a recebeu é legal e que alguns hábitos são parecidos com os nossos. Que hábitos são esses? Gente, o hábito que ela fala que parece com o nosso é a questão dos desenhos animados. Eles assistem aos desenhos animados, tá? Aqui não precisava, a maior parte dos alunos pegou um trecho do texto para comprovar. Não precisava, não pedi isso, mas também quem colocou sem problemas. Então, eles assistem desenhos animados e ela fala até que lá tem um desenho parecido com o do Aladdin, que equivale, né, que é
parecido com o nosso ladinho do Brasil, que a gente conhece, né? Então, está aqui, essa prova foi super tranquila, a maior parte de vocês foi muito bem, eu fiquei muito feliz por conta disso. Tá bom, gente? Grande beijo pra vocês, qualquer dúvida no WhatsApp.